Glória a Deus. Queridos, eu gosto de interagir com vocês, tá bom? Então, eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você responda, eu quero que você participe do culto, porque eu não estou aqui sozinho e todos nós estamos na presença do melhor de todos, do maior de todos, que é o nosso Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Mas responda para mim, quem aqui, porque creio que não seja apenas eu, mas certamente alguém aqui já se deu mal por uma proposta errada, sim ou não? Levanta a sua mão se você já se deu mal por uma proposta errada. Eu levanto as mãos, os pés, né? Que mais der para levantar? Aqui estou levantando porque eu sou um desses, que já quebrei a cara por propostas enganosas. Já perdi dinheiro por propostas enganosas. Já fui traído por propostas enganosas. E talvez você seja essa pessoa que está aqui hoje, que passou pelas situações da vida pela qual eu também passei. Talvez você seja um jovem que dentro de você está lutando com as propostas. A tua disputa é entre propostas e propósito. Mas Deus te trouxe aqui hoje, Arena Jovem, escuta isso. Esse tema, essa palavra, esse tempo é precioso, essa temática do Arena Jovem hoje é para nos deixar de sermos uma igreja, um povo, um cristão superficial e sermos de fato homens e mulheres de Deus, aprofundados em Deus, pessoas que não vivem na superficialidade da fé, mas pessoas que vão para o profundo, pessoas que vão para o íntimo. Então escute o que eu vou te falar hoje. Anote, se você puder anotar tudo aquilo que você estiver absorvendo. Mas você está aqui hoje, nessa Arena Jovem, para aprender a negar as propostas da vida e viver o propósito de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Vou repetir. Não, melhor, como eu disse, eu gosto que você participe. Então você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer para essa pessoa: negue propostas e viva propósito. Amém? E assim eu começo então o tema dessa palavra, que é propostas. 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 Que muitas vezes ela vem vestida de algo bom, de algo positivo. Algumas vezes, meu irmão, ela vem sorrateira. Ela vem no silêncio. Ela vem como, sabe a serpente? Alguém já viu uma serpente aí? Eu moro em chácara, já matei algumas, né? Eu não, né? Já mataram e eu vi morta, porque eu não sei se eu teria coragem de matar, mas já vi, de perto, viva e morta. Ela muitas vezes chega de maneira que você nem percebe. Quando você percebeu, está aí. E assim são as propostas. Muitas vezes elas são sorrateiras, silenciosas, bate na porta do seu coração, e você abre, deixa entrar, e nem sequer percebe que dentro do teu coração habita uma serpente maligna e destruidora de vidas e de propósito. E às vezes nós estamos brincando com ela, vivendo a vida de maneira corriqueira, deixando a vida nos levar, perdendo propósitos e deixando propostas substituir aquilo que é eterno. Trocamos o eterno pelo momentâneo. Trocamos o sagrado pelas propostas passageiras, pelos desejos momentâneos. Então, propostas, elas podem ser boas, podem ser agradáveis, mas muitas vezes elas te tiram do propósito de Deus. E você está aqui hoje, querido,
para ouvir do Espírito Santo de Deus. Não é de mim mesmo, querido. Isso aqui não é apenas uma palestra. Você não veio aqui para ouvir uma mensagem. Você não veio aqui para ouvir uma pregação, mais uma pregação de qualquer coisa, né? Isso daqui é palavra de Deus, é ambiente espiritual, é profético, é eterno. Tem coisas na vida que você faz e são passageiras. Agora, o que você faz aqui, quando você sai da sua casa, vem para a Arena Jovem, senta nessa cadeira. Ah, meu irmão, você não sabe o poder que tem nisso. Você não sabe a guerra espiritual que você está lutando e vencendo. Porque se você está aqui, você é um vencedor. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é um vencedor, você é uma vencedora. Glória a Deus pela sua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vencedor, vencedora, cuide com as distrações, cuide com os pecados, cuide com os teus desejos, cuide com as tuas vontades. A palavra de Deus nos cita exemplo, Esaú. Você conhece a história, mas eu quero ler com você Hebreus capítulo 12, versículo 16. Alguém que negligenciou o chamado eterno, a bênção eterna. Esaú, um homem de uma família abençoada, com uma promessa abençoada, com uma bênção tamanha, decide trocar por um prato de lentilha, de qualquer coisa, de comida, saciar um desejo, uma vontade. E nós vemos o livro de Hebreus mencionando Esaú aqui, versículo 16, dizendo: e cuidem, para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou os seus direitos de filho mais velho por uma simples refeição. Trocou o eterno pelo imediato. E ele, antes, um pouquinho antes, ele diz também no texto, versículo 12, fala assim, portanto, levante as suas mãos cansadas e fortaleça os seus joelhos enfraquecidos. Ele começa o capítulo dizendo que nós somos aqueles que estão correndo uma corrida. Há uma corrida que nos foi proposta. E nessa corrida, às vezes, nós estamos enfraquecidos, mãos cansadas, joelhos fracos. Aí ele diz, versículo 13: andem por caminhos aplainados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Está falando de cuidado, cuidado por onde você está indo, cuidado com aquilo que você está ouvindo, cuidado com o lugar que você está pisando, cuidado com as mãos quando estão fracas, com os joelhos quando estão vacilantes, cuidado. E ele continua dizendo, procurem ter paz com todos, e esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Escuta, querido, você não vive uma vida dedicada ao Senhor se não houver esforço. Não tem como viver uma vida dedicada ao Senhor, não tem como viver o propósito de Deus se eu não me esforçar, se eu não me esmurrar as minhas vontades, os meus desejos, se eu não pegar todo o meu corpo e colocá-lo na cruz. Não tem como ter vida com Deus se eu viver na superficialidade da fé. Não tem como ter relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, se eu não andar com Deus. Não tem como ser inabalável se eu não receber o poder dunamis do Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem aqui alguns inabaláveis, alguns dunamis, não sei se tem outra equipe, mas eu conheço as duas, por ter visto, camiseta e tal.
E às vezes a gente carrega isso, sou inabalável. Mas para ser inabalável, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E não adianta você ser cheio do Espírito Santo de Deus e não ser inabalável, não tocar nas pessoas, não manifestar o poder de Deus, não se deixar ser tocado por Deus, ser usado por Deus. De que adianta o poder dunamis, explosivo do Espírito Santo, se não for para impactar, se não for para ser inabalável? Querido, entenda que vida com Deus exige sacrifício, exige renúncias, exige entrega. Sabe, eu sou do tipo de pessoa que sou muito grato a Deus pela misericórdia que Ele nos dá todos os dias, pelo favor de Deus. Eu sou da pessoa que eu acredito que você, uma vez que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você então é salvo, amém? Cadê os salvos de Deus? Só os salvos, levanta a mão aí, deixa eu ver se você é salvo, dá um glória a Deus, diga aleluia, fala obrigado Senhor, porque eu fui salvo, Deus me alcançou, Ele me amou, amém? Salvos de Deus, cadê você? Dá um glória a Deus aí mais alto, amém? Você é salvo, você aceitou Jesus, glória a Deus, aleluia. Oh. E agora? E agora? Sou salvo. E agora? Sabe qual é o maior desafio do cristão? É continuar se enchendo depois que ele está cheio. Esse é um dos maiores desafios do crente, meu irmão. É depois que eu cheguei ao estágio da alegria, do gozo no Senhor, da presença de Deus. Eu aceitei Jesus, eu fui salvo, glória a Deus. Amém, e agora? Estou salvo, e agora? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo desafio? Porque não acaba aí. Não se engane, querido, que salvação e misericórdia, né, é suficiente. Eu preciso também de santificação. E a santificação é algo que eu alcanço diariamente. É algo que eu busco todos os dias. E é com isso, escute, é com a santificação, é com a tua busca diária, é com a tua entrega diária, every day, todos os dias, todos os dias, todos os dias, é aquilo que você faz todos os dias que te torna amigo de Deus. É isso. Então, você quer ser um salvo, alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem a salvação, ou eu quero ser íntimo de Deus, eu quero estar perto de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero sentir o fogo de Deus, eu quero ser ungido por Deus, eu quero falar em outras línguas, eu quero ter a revelação dos céus, eu quero profetizar. Para isso, precisa de renúncia, entrega, sacrifício, doação, jejum, oração, busca, entrega, propósito. Porque senão seremos como Esaú. Talvez Esaú foi salvo, eu não sei, não vou entrar nesse assunto teológico, né? Mas ele trocou um projeto de Deus, querido. Ele trocou o que tinha de mais precioso por algo que era momentâneo e passageiro. E quantas vezes você faz isso no teu íntimo? Quantas vezes você troca Deus por qualquer coisa? Ele trocou por um prato de lentilha, mas eu pergunto para você, e eu não quero que você responda isso para mim, mas eu quero que você saiba a resposta disso, pelo que eu tenho trocado Deus. O que tem substituído o propósito de Deus na minha vida? O que tem roubado a fé de Deus? O que tem tirado o propósito de Deus? Quais são as propostas? Quais são os desejos? Quais são as propostas temporárias que têm custado um peso eterno na minha vida?
Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer, e para saber exatamente, querido, o que tem roubado o propósito de Deus na minha vida, eu preciso entender qual é o meu propósito. Porque muitos de vocês se perguntam qual é o propósito, e nós ficamos buscando um propósito. O mundo está o tempo todo buscando para o que eu nasci, da onde eu vim, para onde eu vou. A ciência tenta estudar isso, está todo mundo procurando saber o porquê estamos nessa terra. E talvez, algumas vezes criamos alguns propósitos até meio que equivocados ou ineficientes, né? Ou não completos. Nós achamos que o nosso propósito é tocar no louvor, achamos que o nosso propósito é trazer gente para a igreja, achamos que o nosso propósito é estar na célula, é abrir um ministério. Mas será que isso realmente é o meu propósito? Será que o meu propósito consiste apenas nisso? Eu diria que o teu propósito vai muito além disso, querido, e nós vemos isso na palavra de Deus, quando lá em João, capítulo 4, do versículo 23 ao 24, Jesus está conversando com uma pessoa, Jesus está tirando a dúvida de alguém, e no momento, na ocasião, vamos ler, João 4, 23, versículo 23 ao 24. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe, propósito para mim é o que Jesus está explicando aqui para essa mulher. Propósito para mim é o que Jesus tenta, é o tempo que Jesus inaugura, é a nova forma de adoração que Jesus estabelece. Ela estava na dúvida se a adoração era em Jerusalém ou se a adoração era no Monte Gerizim. Ela estava confusa, perguntando, uns dizem que é ali, outros dizem que é lá, e Jesus vem, inaugura um novo tempo, uma nova forma, e diz, não é nem lá, não é nem aqui, é chegado um tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem a ver com o lugar, não tem a ver com aonde você está, mas tem a ver com espírito e verdade. Isso vai além de paredes, isso vai além de um lugar, isso vai além daquilo que você fala, além daquilo que você canta, além daquilo que você toca, isso vai muito além. Em espírito, ele está dizendo, olha, meu irmão, minha irmã, é no teu íntimo, a adoração começa aqui dentro, começa no teu espírito. A adoração começa no teu interior, é o teu corpo, a tua alma desejando adorar a Deus em espírito e verdade. É você aqui cantando, louvando ao Senhor, com seus olhos fechados, com as suas mãos levantadas, lágrimas correndo, joelho debruçado no chão. É você clamando a Deus no carro, na casa, na escola, na faculdade, aonde você está no teu íntimo, você está clamando no teu íntimo, você está adorando no teu íntimo, você está louvando. Há um espírito de adorador em você, e esse espírito de adorador em você faz você ser um adorador aonde você está. Se você está na rua, você adora ao Senhor. Se você está no trabalho, você adora ao Senhor. Se você está na faculdade, você adora ao Senhor. Se você é criticado, se você é julgado, você adora ao Senhor. Em verdade, porque ele está dizendo assim, olha, tem que ter coerência entre o que você fala e o que você faz. Quantos aqui cantam, é Ele, por aí vai, né? Estou entregando a minha vida. Mentira. Quantas vezes você mentiu nesse altar, nesse ambiente, nesse púlpito? Quantas vezes você falou, Senhor, por Ti eu rasgo meu coração, eu entrego a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho. Aí na primeira proposta, você cede. No primeiro desafio, você renuncia à sua fé.
Esses dias eu preguei na igreja sobre o teste de fé e obediência que Deus nos dá em todo momento, em todo tempo. A nossa vida, querido, ela é por constante provação de Deus. Deus está nos provando. Através da nossa fé e obediência, nós somos aprovados pelo Senhor. Mas quando nós desobedecemos, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós achamos que Deus está demorando demais, minha bênção, meu milagre está demorando demais, eu vou fazer do meu jeito, é da minha vontade, é do meu querer, eu acabo cedendo às propostas, eu acabo abrindo mão do propósito. Então, para ficar bem claro, querido, eu preciso que você entenda que propósito não tem a ver com religião, mas sim com relacionamento íntimo com o seu Deus. Propósito é você adorar a Deus, é ser um adorador de Deus. Você foi criado para a adoração. Você foi criado para ser um adorador ao Senhor, e Ele está à procura de adoradores, e não apenas de adoração, mas de verdadeiros adoradores. Não do que você faz aqui no coletivo, mas aquilo que você faz no íntimo, no secreto, no individual. E aí, quando nós não entendemos isso, nós cedemos a essas propostas indecentes. Eu vou repetir: propostas indecentes. E talvez você saiba do que eu estou falando. Talvez você tenha cedido a algumas propostas indecentes. E quando nós fazemos isso, querido, quando nós aceitamos essas propostas que o mundo nos traz, acontece algo muito doloroso, acontece algo muito difícil. Nós saímos do altar. E quando nós saímos do altar, nós deixamos de ser sacrifício vivo. E quando nós deixamos de ser um sacrifício vivo, nós nos tornamos, pastor Hernani, consumidores do mundo. Quantas vezes, querido, você se afastou do altar para consumir aquilo que o mundo tinha para te oferecer? Parou de ouvir uma palavra, uma pregação, orar, jejuar, para assistir uma série da Netflix, um filme, para sair com os amigos, para fazer qualquer coisa, no dia do arena, no dia do culto, no dia da célula, no dia que você estava escalado. Só vem na igreja quando está escalado, né? Só serve quando lhe é obrigado. Cumpre protocolos. Isso é religiosidade. Relacionamento vai muito além do protocolo, vai muito além das minhas obrigações. A Bíblia nos mostra que nós temos que ser, o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, você conhece esse texto? Abre aí comigo. Quando você abre aí na sua Bíblia, linda, maravilhosa, sua espada que você tem aí na mão, eu vou tomar um gole d'água. Romanos 12, versículo 1, abre lá. Romanos capítulo 12. Se alguém puder encher o tanque aqui, ó, esvaziou. Romanos 12, versículo 1, amém. Amém é misericórdia. Amém é se você achou, misericórdia é se você está perdido, né? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes que entreguem os seus corpos a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por... Olha só, meu irmão, o que o apóstolo Paulo diz. Ele está dizendo assim, olha, irmãos, rogo-lhes, entregue o seu corpo a Deus,
por conta de tudo aquilo que você lembra do que Deus fez por você? Não preciso lembrar você disso, né? Está bem claro o que Deus fez por nós, amém? Sim ou não? Está claro? Então diga amém. Ok, por causa de tudo que Ele fez por vós, que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, vamos aprofundar mais e entender isso. Eu vou ser bem breve aqui, mas lá na cultura do Antigo Testamento, quando se falava de um sacrifício, tinha a ver com envolver um animal que seria morto no altar, oferecido a Deus como forma de adoração, arrependimento, obrigado meu querido, de consagração. E olhando para isso, olhando para aquele cenário, alguém levando lá um sacrifício, um animal a ser morto pelos pecados da pessoa, por expiação dos seus pecados. Quando nós olhamos para isso, eu vejo algo tão pontual, visível, todo mundo via, era algo feito sempre, corriqueiramente, e era custoso, custava aquele sacrifício no altar. Tinha que ser, não era qualquer animal, tinha que ser o melhor, todos viam, era diante de todos, o sacrifício, a entrega, era continuamente. E aí quando o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que ser o sacrifício vivo, o meu corpo tem que ser esse sacrifício vivo. Eu entendo a partir desse momento a importância desse lugar, a importância desse altar, a importância da minha entrega, do meu sacrifício, a importância de carregar um altar, querido, de adoração, de intimidade, de humilhação. Eu entendo que esse lugar, eu entendo que eu sou o sacrifício vivo, o sacrifício que o altar, esse altar, não mata. Você pode vir para esse altar, querido, você pode se debruçar nesse altar, você pode fazer da sua vida com Deus um altar, você pode fazer da sua adoração a Deus um altar de sacrifício, de louvor, mas precisa ser algo vivo, contínuo, precisa ser algo diário, precisa ser algo voluntário. Você não pode vir para o altar, edificar altares, porque ele é exigido, cobrado, pedido. Mas um coração adorador, ele faz isso de livre e espontâneo. Ele é vivo, porque ele é vivo. Algo que é vivo, ele tem continuidade. Se é vivo, eu faço todos os dias, amém, querido? Então o seu sacrifício no altar não é só no arena, não é só no domingo à noite. O teu sacrifício no altar é todos os dias, porque é um sacrifício vivo. Se ele é vivo, fala comigo, se ele é vivo, ele é contínuo. Ou seja, eu preciso fazer sempre. Ele é voluntário, porque eu não sou obrigado a isso, eu faço de bom desejo, de bom coração, porque amo ao Senhor, porque eu entendo, como o apóstolo Paulo está falando, eu sei o tamanho do amor, porque eu sei o quanto eu fui perdoado. Uau, aleluia. Eu reconheço, Senhor, eu não merecia, eu não tinha valor algum, mas o Senhor me alcançou. E nós vemos alguns homens e mulheres da Bíblia, querido, que entregaram sua vida a propostas. Eu tenho falado a você, e eu espero que você esteja entendendo, querido, que a tua adoração ao Senhor, ela precisa ser algo inteligente, consciente, maduro, né? Algo que não é meramente religioso ou automático, mas o que você faz aqui precisa ter sentido, precisa ter valor. A tua vida, a tua entrega, teu sacrifício tem que ser vivo, agradável, aceito ao Senhor.
adoradores, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E ao contrário disso, o que é ao contrário disso? É aqueles que não praticaram, que trocaram propósito pelas propostas. Exemplo, Sansão. Aceitou a proposta do prazer, quando escolheu Dalila, se deitar, com Dalila. A exemplo, Demas, que aceitou a proposta do mundo, e trocou a caminhada da fé. Você sabe quem é Demas? Conhece? Talvez não. Ele foi um cooperador de Paulo. Demas começou até bem. Eu pelo menos sei de 3 menções na Bíblia a respeito de Demas. Uma quando o apóstolo Paulo fala que ele é fiel. Uma quando ele é comparado, com um dos amigos próximos de Paulo. E a outra, e a pior, segundo Timóteo, se não me engano, quando o apóstolo Paulo, já na sua caminhada velha cristã, já quase entregando a carreira, ele fala assim: Demas trocou a fé pelo prazer do presente século. Quantos desses nós vemos, pastora, desses que começam bem, são obreiros, diáconos, líderes, estão no culto, servem, caminham com você, estão no louvor, estão na adoração, oram junto, entregam sua vida, são cooperadores, são servos, mas de repente, olha o perigo disso, querido. As propostas do mundo afasta o propósito. Novamente, friso isso, querido. Cuidado com as propostas. Negue as propostas e viva o propósito de Deus. E outro exemplo, nós vemos Judas, O que Judas fez? Aceitou a proposta do dinheiro. O Maico aqui pregou antes, falando a respeito disso. Teu dinheiro tem que servir a um propósito. Teu dinheiro tem que fazer parte do propósito. Agora, quando o teu coração se perde, é porque o dinheiro torna o seu Deus, e aí você faz qualquer coisa por uma proposta, por um contrato, como nós vimos aqui. Trocamos até mesmo Deus, trocamos nossa fidelidade a Deus, nossa fidelidade ao altar, deixamos de dizimar no altar, deixamos de entregar no altar e entregamos no tigrinho. Diga comigo, misericórdia. Está amarrado, ninguém aqui é da turma do tigrinho não, Meu irmão, vigia, varão, vigia. Ó a proposta indecente aí, Aquelas apostas esportivas aí também. Cuidado, varão, cuidado, vigia. Fazemos escolhas. E Marcos capítulo 8, versículo 36, eu já vou encerrando. Fala que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Que vantagem há nisso, querido? Que vantagem? Viver só os teus desejos, só as tuas vontades. Essa para mim foi uma das expressões mais fortes de Jesus. Jesus falou essa frase. Uma das, se algo, você poderia citar algumas frases poderosas de impacto de Jesus, de ensinamento, de Jesus para nós. Essa é uma delas. De que adianta? Qual o propósito? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, se torna uma troca injusta, é uma troca trágica, não tem valor, não tem sentido nisso. Os prazeres da vida, um momento, um desejo, um namoro, uma ficada, aquela coisa momentânea, por algo eterno, por algo glorioso, por algo majestoso. Não vale a pena. É perder demais. Não faça isso. Eu pergunto para você, quanto vale o teu propósito? Porque você só consegue negar as propostas do mundo se você entender o valor do teu propósito. O valor
de ter uma vida, um estilo de vida de adoração, de entrega, de sacrifício, de intimidade com Deus. Só é possível você viver o teu propósito se você entende a imensidão, o valor, o peso que é de glória à eternidade. Quando você consegue olhar para a eternidade, você consegue dizer: uau, vale a pena. Eu vou viver aqui, Senhor. Eu vou chorar, Senhor. Eu vou sangrar, Senhor. Vai ser difícil, Senhor, vai doer. Mas eu não vou abrir mão do meu propósito. As pessoas vão me machucar, as pessoas vão me trair, mas eu não vou trair o Senhor. Eu não vou abandonar o Senhor. Eu não vou aceitar propostas indecentes. Eu vou manter minha aliança com o Senhor. Exemplo, Jesus. Jesus, querido, ele negou tudo. Quantas renúncias Jesus fez? Ele deixou o reino, ele deixou a glória do Pai para vir estabelecer um reino de Deus aqui na terra. José aceitou, ou melhor, negou uma proposta indecente de deitar com a esposa de Potifar. E ele diz, né? A palavra de Deus diz: como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Moisés também negou os prazeres do Egito para sofrer com o povo de Deus. Ele disse, a palavra de Deus diz em Hebreus, né? Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a aproveitar os prazeres do pecado por algum tempo. Quem ama a Deus verdadeiramente sofre temporariamente. E se você sofre temporariamente, querido, é porque você ama o Senhor eternamente, amém? Quantos aí são aqueles que amam o Senhor para todo sempre? Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus aí. Fala para quem está do seu lado aí, fala: essa dor é só temporária, meu irmão, vai passar, está doendo, mas vai passar, é difícil, mas vai passar. As escolhas, eu sei que muitas vezes você quase cede, né? Você está à beira de cair, mas escuta o Senhor te dizendo: aguenta firme, porque no final vai valer a pena, amém, queridos? Dá um glória a Deus aí, diga: eu quero a eternidade, eu sou da eternidade. Fala assim: olha, eu creio, pastores, que esse arena aqui, que essa igreja não é de crente Nutella não, amém? Aqui é tudo crente raiz. Então, pastor, pode apertar, líderes, pode pressionar, pode direcionar, porque, você, querido, você vai estar crescendo. Quando o teu líder te corrige, quando o teu pastor te corrige, você está voltando para o altar. Cada culto, cada discipulado, cada chamada de atenção é para você voltar para o altar, meu irmão. Não é para você sair: eu vou sair da igreja, meu líder não me entende, meu pastor não me entende. Não, tudo que o teu pastor, tudo que o teu líder quer é você no altar. Quando ele chama a sua atenção, é porque você está longe do altar. Quando alguém fala com você, quando a palavra dói, querido, é porque você está longe do altar. Então a chamada de Deus para você hoje é: volta para o altar, volta para o altar, volta para o altar. Eu quero fazer isso com você nesse momento. Coloque-se em pé. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Nós não podemos, querido, nós não podemos sair daqui